Hoje eu vou te ensinar como fazer o Dark Mode aqui no Next.js 13. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui o Dark Mode, o Light Mode, olha só, a gente vai trocando aqui, tem essa transiçãozinha bacana, tudo bacana aí rodando. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Fala pessoal, eu sou Emerson Brog e no vídeo de hoje você vai aprender como fazer um Dark Theme dentro do Next.js, utilizando aí o Tailwind, né? Então, algumas coisas mudaram aí por conta do Next.js 13 e é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo. Então agora, sem mais delongas, vamos lá para o computador. Então vamos lá, agora que a gente está aqui no computador, abrir aqui o terminal, vamos criar a nossa aplicação. Então vamos lá com npx create next app at latest, para a gente pegar aí a última versão do Next.js. Ele pergunta qual o nome que eu quero dar ao projeto, e nesse aqui eu vou chamar de Next Dark Mode. Ele pergunta se eu quero TypeScript, se eu quero ESLint, se eu quero Tailwind, se eu quero Source Directory, App Router e Import Alias. Beleza. Está instalando lá para a gente. Pronto, agora que instalou tudo certinho, vamos entrar lá no nosso projeto. Então, cd next dark mode, deixa eu limpar o terminal. Ok, vamos abrir isso aqui no nosso Visual Studio Code. Agora que abriu aqui no nosso Visual Studio Code, vamos começar fazendo aqui o nosso dark mode, né? Eu vou começar fazendo o seguinte, aqui no nosso page.tsx, eu vou simplesmente tirar tudo que está aqui e vou colocar apenas um H1 Emerson Broga Dev. Vamos rodar essa aplicação, então npm run dev. Então agora eu vou voltar no Visual Studio Code e vou definir algumas classes aí para a gente estilizar nossa página com Dark Mode e com Light Mode, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou voltar no Visual Studio Code, vou abrir aqui o meu globals.css. A gente tem aqui esses estilos aqui que vieram por padrão, eu vou deletar todos eles. E a gente vai estilizar o body do nosso documento. Então aqui no nosso body a gente vai usar o apply para aplicar as nossas classes. E primeiro eu vou aplicar as classes que são do light mode. Então apply, e aí eu quero o seguinte, ó, bg stone 100 e bg e text stone 900. Depois eu vou usar o prefixo dark para a gente aplicar as classes do Dark Mode. E aí eu quero o contrário. E aí eu vou querer o seguinte, bg stone 900 e text, e aí vai ser o Dark também, text stone 100. Com isso a gente vai ter as classes do Dark Mode, do Light Mode primeiro e do Dark Mode depois. Aí agora a gente tem que falar com o Tailwind de onde que ele vai buscar essa configuração de Dark Mode e Light Mode. Então vamos lá no Tailwind config. A gente vai criar logo aqui no topo Dark Mode e aí a gente vai passar para ele como que ele vai identificar se a gente está no Dark Mode ou no Light Mode. Como eu vou usar uma biblioteca que chama Next Themes para a gente fazer isso aí, de mudar de um tema para o outro, a gente tem que passar uma configuração aqui que é específica basicamente para a forma que ele funciona, que vai ser o seguinte, a gente vai passar um array, vai falar que é um class. E aí a gente vai falar aqui o seguinte, a gente vai pegar o data theme igual dark. E aí deixa eu fechar aqui, aí eu tenho que usar aspas simples aqui, deixa eu mudar aqui também, beleza. E aí fechar aqui com a vírgula no final da nossa propriedade. Então o dark mode aqui ele vai falar o seguinte, que a gente vai usar o data theme dark, que vai ser isso aqui que nossa biblioteca que a gente vai usar vai pegar para fazer aí, para definir se está no Dark Mode ou no Light Mode. Então vamos lá instalar essa biblioteca. Então voltando aqui no terminal, né? npm install next themes. Beleza, instalou aí para a gente. Vou dar um npm run dev aqui. E aí agora a gente vai começar a usar esse Next Themes, só que agora que as coisas começam a mudar, porque lembra que agora a gente está no Next.js 13, né? E ele usa tudo aqui é Server Component, né? Então não dá para a gente pegar aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Se eu vier aqui e pegar o Theme Provider do Next Themes, né? Ele já vai importar aqui para mim, ó, Theme Provider do Next Themes. Coloquei ele aqui em cima. Na verdade,
eu tenho que colocar ele dentro do body, né? Então vamos colocar aqui, ó, Next Team aqui dentro. Se eu colocar aqui, quando eu rodar, olha o problema que eu vou ter, ó, Next.js compilou lá certinho, mas quando eu voltar aqui, ele vai me falar que a gente não pode usar contexto, né, no Server Component, né, que a gente tem que usar dentro de um Client Component. Então, por isso, a gente vai ter que criar um nosso Theme Provider para a gente poder usar o Theme Provider daqui do Next Themes, né? Então, uma boa forma de você organizar isso aí, né, e manter seu projeto organizado, eu vou criar aqui apenas um novo arquivo, né, que eu vou chamar de Theme Provider, só que eu vou criar dentro de Components, e aí eu vou colocar aqui Theme Provider, e aí dentro dele eu vou ter aqui index.tsx. Então, olha como é que ficou a estrutura, deixa eu expandir isso aqui um pouquinho. Olha lá, ficou Source, Apps, Components, Theme Provider e Index.tsx. E aqui dentro eu vou importar aquele Theme Provider do Next Themes, só que eu vou renomear ele porque a gente está usando Theme Provider como nome do nosso componente. Então, eu vou colocar as Next Theme Provider. E aí aqui eu vou criar o nosso componente. Então vamos lá, export default function theme provider, que aí vai ser o nosso theme provider aqui, e ele vai retornar o nosso next theme provider. E aí aqui dentro eu vou querer passar o children. E aí como que eu pego esse children, né? Eu vou pegar aqui do meu props. Então children. E aí o TypeScript eu preciso de passar aqui que esse aqui é um React.props with children. Beleza. Com isso, o que é que eu estou fazendo? Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Eu estou criando um componente chamado Theme Provider que retorna o Next Theme com o Theme Provider do Next Theme, né? Então, eu estou só englobando ele aqui. Por quê? Porque o motivo é que a gente precisa de usar o Theme Provider com um Client Component. Então, aqui em cima, eu vou ter que falar com o Next.js que isso aqui é um Client. Então, eu coloco aqui o Use Client. Então, aqui agora, ao invés de importar do nosso Next Themes, o nosso Theme Provider, eu vou importar do nosso componente. Então, eu vou apagar aqui e vou deixar o VS Code fazer isso aí para mim. Então, tá aqui, Theme Provider de Components, Theme Provider. Beleza, salvei, tudo aqui, beleza. Então agora ele já está lá. Você percebe que ele já mudou para o tema Dark Mode aqui. Por quê? Porque a configuração do meu computador já é por padrão Dark Mode. Se você der um inspect, olha o que você vai perceber aqui. Que o nossa biblioteca do Themes, Next Themes, ele já adicionou aqui, ó, Data Theme Dark e colocou aqui Color Scheme Dark também. Então foi ele que já fez isso aqui pra gente. E aí agora, com isso, se eu vier no meu Mac e mudar aqui o tema, olha só, estou aqui em aparência, Dark Mode, se eu mudar aqui para Light, ele já vai mudar lá na hora, não preciso fazer nada, nem recarregar a página, nem nada. Por quê? Porque é tudo tratado no CSS. Então ele está usando o Media Queries para fazer isso aí e selecionar para a gente. Só que a gente não quer depender apenas do usuário mudar no sistema todo. Às vezes o usuário quer, naquela página, escolher um tema diferente. Então, para isso, a gente vai fazer um Theme Switcher, né? A gente vai fazer um botão para ele poder mudar, alternar de um tema para o outro. Então, vamos lá criar esse botão agora. Então, voltando aqui no nosso Visual Studio Code, dentro da pasta Components, eu vou criar aqui o nosso Theme Switcher. E aí eu vou passar aqui index.tsx para a gente criar o nosso componente. Então vamos lá, export default function theme switcher, que vai ser também o nosso componente aqui, e ele vai retornar um botão. Então vamos fazer aqui, ó, return, vou colocar aqui só um button, beleza, change. Aí esse Theme Switcher, ele também vai ser um Client Component, então temos que colocar aqui Use Client, e nele a gente vai usar um hook do Next Themes chamado Use Theme. Então vamos importar ele aqui. Import Use Theme. E aí a gente passa aqui from Next Themes.
e a gente vai usar ele aqui embaixo. Então, const, ele retorna o objeto, né? Então a gente vai fazer um destructuring aqui do objeto, então team e set team, né? Não é igual um useState que retorna um array, né? Aqui ele retorna o objeto, então vamos pegar isso aqui do useTeam. E aí o que a gente vai fazer? No botão aqui, a gente vai fazer o seguinte, como é um botão de toggle, né? Ou seja, o que eu clicar ele muda para o contrário, então a gente vai fazer aqui, ó, onClick. E aí aqui dentro a gente vai receber essa função do clique. E aí aqui a gente vai usar um ternário. Então a gente vai olhar se o tema atual é igual ao dark. E aí no ternário a gente vai falar o seguinte, se ele for igual ao dark, a gente vai mudar para o light. Caso contrário, a gente vai manter dark aqui. Beleza. Feito isso, a gente tem o nosso toggle aqui. Agora a gente vai importar esse Team Switcher lá na nossa página. Então vamos voltar lá no nosso page. Então vou pôr ele aqui acima aqui do meu título. Vou salvar e vamos lá no browser e a gente já tem aqui o botãozinho, clicou, ele vai mudando lá pra gente, olha só, ele vai mudando aqui de light e dark e o Tailwind com CSS vai mudando aqui pra gente o estilo, beleza, tá tudo funcionando. Agora vamos melhorar isso aqui porque a gente quer fazer bem feito, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no Theme Switcher e aí eu vou fazer o seguinte, ao invés de ter só esse change aqui, vamos colocar aqueles íconezinhos bonitinhos, né, de estrela, de lua e sol, né? Então vamos fazer bonitinho aqui. E aí aqui no Icon Finder, né? No Icon Finder, eu achei esse íconezinho aqui de lua, achei ele bem bonitinho. Vou copiar o SVG dele, beleza? Copiei o SVG. Olha como é que eu vou fazer. Como é um componente que eu vou utilizar só aqui nesse Team Switcher, eu vou criar ele aqui de uma vez. Então const, aí eu vou chamar de Icon Moon, aí vai ser um arrow function aqui. E aí eu só vou retornar esse ícone. Então já vou colocar aqui um return. E vou colar aqui o que a gente copiou. Só que aí eu vou tirar esse XML version aqui. Para a gente ter só o SVG. Beleza, salvei. Eu posso tirar esse title aqui. Beleza, agora vamos lá pegar um íconezinho do sol, né? Então se eu voltar aqui, ó. Aqui nessa mesma coleção de ícone, eu tenho aqui também o do sol. Que está aqui. Então, beleza. Vou copiar ele aqui também. Ótimo. Vamos voltar aqui, vamos criar da mesma forma. Deixa eu fechar isso aqui. Da mesma forma que a gente criou aqui o Icon Moon, vamos criar o Icon Sun. Então const Icon Sun. E aí, um arrow function também, return, return, colo aqui e vamos apagar aqui o XML. Beleza. Aí eu posso também tirar esse título aqui. Só que aí agora eu vou fazer um negócio que é um pequeno pulo do gato. Tá vendo esse fio aqui? Eles têm essa cor aqui já implementada, tá vendo? Tá todo aqui o nosso SVG tem essa cor. Eu vou pegar, vou selecionar aqui, vou apertar Command D aqui, né? E vou mudar tudo para Current Color. Por quê? Porque aí ele vai pegar a cor que eu estiver usando de texto no elemento Py que estiver usando alguma cor de texto. Beleza, agora eu tenho os dois ícones, vamos aplicar ele aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Logo aqui no botão, eu vou fazer o seguinte, vou dar um Enter aqui. E aí a gente vai fazer essa seguinte verificação. Verifico de novo se o theme é dark. Então theme igual dark. Se o tema for dark, o botão vai ter que ser o Icon Sun, que é para a gente mudar para o Light Theme. Caso contrário, a gente quer mudar para o Icon Moon. Beleza? Só que se eu colocar só isso aqui, ele ainda não vai aparecer, olha só. Deixa eu voltar lá na página e a gente não vai ver nada, tá vendo? A gente não vai ver nada. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que definir aqui um tamanho. Então, class name, já vou colocar aqui que eu quero, por exemplo, H6 e W6, ou seja, uma altura aí de 24 pixels e uma largura também de 24 pixels. E aí, com isso, a gente tem o íconezinho lá. Apertou, mudou, apertou, mudou, apertou, mudou. E aí, quero fazer ainda mais uma mudancinha básica aqui, que é o seguinte, olha só. Quando eu mudo aqui, ele muda muito brusco, né? De uma vez, assim, a cor muda. E aí eu quero fazer uma pequena melhoria. Então, vou voltar aqui no meu globals.css, onde eu tenho aqui as classes aqui no meu body. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Transition colors duration 200. Ou seja, ele vai demorar 200 milissegundos
para fazer essa transição de cores aqui, seja as cores do background ou as cores do texto. Vou salvar, é Transition Colors, na verdade, não Color, corrigir aqui. E aí, olha só, agora ele já muda de uma forma mais amigável, né? Tem um fadezinho, tal, 200 milissegundos aí. Só que veja que só está aplicando no meu essa suavidade, né? Só está aplicando no meu body, não está aplicando no texto. O texto muda também, mas ele muda de forma brusca. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou também aplicar esse Transition Colors aqui aos elementos que tiver dentro do body. Então, eu vou colocar aqui body, asterisco, e aí neles também eu quero dar esse apply de Transition Colors e com duration de 200. E aí com isso, agora o meu texto também, ó, ele volta de forma suave, olha só que bacana. Deixa eu até colocar esse texto maior aqui que vai ficar mais legal de ver, né? Então vamos voltar aqui na nossa página, vou vir aqui, ó, class name, e vou colocar um text x44xl, isso. Vou colocar aqui também algumas classes, então div, class name, container, e aqui eu vou colocar mx alto e fechar essa div aqui embaixo. Só para dar uma melhoria aqui. Olha lá, agora a gente já tem essa transição aí bem mais bacana. E aí com isso você tem o Light Mode e o Dark Mode. Bom pessoal, então é isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido aí muitas coisas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para você ter mais vídeos como esse. E por último, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha com ele também. Eu vou ficando por aqui e até mais. Valeu!